1 Pedro, irmãos, vamos para a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo de número 10. Diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amados irmãos, semana passada, aliás, já há algumas semanas, eu acho que a quarta está lá, né, rapaz? Não é? Estava com saudade, não sei, com saudade. Algumas semanas nós estamos já falando sobre as cartas do apóstolo Pedro. E, irmãos, eu entrei no assunto da salvação após uma rápida introdução sobre o livro, não uma introdução tão minuciosa, uma vez que eu quero fazer isso na segunda carta, mas eu entrei no assunto da salvação, e eu falei para os irmãos sobre a fonte e a natureza da salvação. Também falei para os irmãos sobre a recompensa da salvação. Também falei com os irmãos sobre a segurança da salvação, a alegria da salvação. E hoje eu quero entrar no novo aspecto da salvação, baseando-se nesse texto aqui, que é a questão da antiguidade. Eu quero mostrar para os irmãos que a salvação não é uma questão nova, não é uma questão nossa. Às vezes, quando eu saio para dar palestras, por exemplo, sobre o discipulado, é comum chegar nas igrejas e as pessoas dizerem assim: vamos ouvir um pouco sobre esse negócio que esses meninos estão inventando agora, esses obreiros mais jovens, né, estão inventando umas novidades aí, e a gente começa a mostrar para eles que o discipulado é uma obra de Deus que está prevista desde o Antigo Testamento, desde o princípio, não é? Desde que Deus mandou Adão guardar o jardim, ele já tinha o desejo no coração do cuidado, não é? Mas no Antigo Testamento, a passagem, digamos, do Gênesis mais famosa do discipulado é quando Deus pergunta a Caim sobre seu irmão Abel, não é? E Caim responde negligentemente: sou eu o guardador do meu irmão? Então a gente mostra o discipulado desde o Gênesis para mostrar que ele não é uma coisa, uma invencionice nossa. A mesma coisa, o apóstolo Pedro, ele estava falando agora para a igreja dispersa. E creio eu que ele toma esse cuidado de respaldar a salvação que ele vem discorrendo ali minuciosamente para o povo, porque você imagina, o povo que estava sendo duramente perseguido, e é comum passar na cabeça de quem está sofrendo se vale a pena continuar sofrendo ou não. Eu imagino, o texto aqui não fala, mas eu imagino que se passava pelo coração daquelas pessoas, dos crentes daquela época, tendo em vista as extremas perseguições que eles sofriam, se valia a pena buscar a salvação. Olha, eu falei para os irmãos, por exemplo, da alegria da salvação. E eu disse aos irmãos que a alegria da salvação nós vamos ter no nosso coração quando nós verdadeiramente entendermos o que é a salvação e termos a salvação entranhada no nosso coração. Se você tem a salvação ali bem resguardada, bem fundamentada no seu coração, você é uma pessoa feliz. Eu sofro, mas eu vou morar no céu, né? Aí, me chamaram de feio, mas eu vou morar no céu, né, irmãos? E agora? Meu nome está escrito no livro da vida. Ou seja, são aspectos da alegria da salvação em nosso coração, né? Está lá, vou casar, vou morar no céu também, né? Eu e minha casa, em nome de Jesus. Então, irmãos, aí o apóstolo Pedro,
sabendo que é natural passar no coração do homem determinadas situações, determinadas características peculiares a quem sofre, e por que não trazer para o nosso dia a dia, não é, irmãos? E lembrar o quanto nós estamos sendo pressionados. Nós estamos sendo socialmente pressionados. E não precisa dizer nada para dizer que nós somos pressionados. Não precisa ninguém olhar para a gente e dizer assim: você tem a paz do Senhor, você morre. Simplesmente os ambientes onde a gente chega parece que não são mais propícios para a gente saudar com a paz do Senhor. Já observou? Tem lugares que a gente lá de fora olha para o irmão, aperta a mão: ô meu irmão, paz do Senhor. Mas a gente entra naquele lugar e parece que ali não tem clima para a gente saudar o mesmo irmão com a mesma paz do Senhor. Parece que a pressão em alguns lugares ela é natural. Agora o apóstolo Pedro, sabendo disso, ele escreve, continua ali falando sobre a salvação, e ele quer mostrar para os irmãos o seguinte, de onde vem essa salvação que eu estou falando para vocês. Lá na semana passada, eu terminei falando para os irmãos do versículo de número 9, onde diz: alcançando o fim da vossa fé, vírgula, a salvação da alma. E aí, sobre a salvação da alma, no versículo de número 10 agora, o apóstolo Pedro vai dizer assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Você observa que ele está dizendo aqui, a salvação que eu disse a vocês que vocês vão alcançar, os profetas inquiriram sobre ela. Eles queriam saber sobre ela, eles queriam saber que graça maravilhosa é essa que aquelas pessoas vão ter. Você imagina, os profetas sabiam que o que eles estavam profetizando não era para o tempo deles. Eles sabiam que muitos deles não iam viver o cumprimento das profecias que eles profetizavam. E é uma coisa tão maravilhosa. Imagina aí o coração do profeta falando sobre a graça. Profeta do Antigo Testamento falando sobre a dispensação da graça. Você imagina o coração do profeta Joel, pastor Dimas, falando sobre o derramamento do Espírito Santo que ele não viveria. Você imagina os velhos sonhando, né? Geralmente quem sonha são os jovens, mas ele fala dos jovens tendo visão e os velhos sonhando sonhos. Você imagina ele falando das línguas repartidas, ou seja, ele falava de coisas que ele sabia que ele não ia viver. E acerca da salvação, irmãos, nós vamos observar aqui que o apóstolo Pedro agora ele começa a lembrar desses profetas, e ele começa a lembrar algumas verdades baseadas na experiência dos profetas, para consolidar esse assunto de uma vez por todas em todos nós. Você imagina, da qual salvação inquiriram também diligentemente os profetas. Os profetas queriam saber como será a dispensação da graça. Como será que eles vão se comportar quando o Messias que a gente promete aqui, que a gente recebeu de Deus que ele viria, e ele vir e ele andar no meio deles, operando sinais, prodígios e maravilhas? Como será que eles vão se comportar, sabendo que o Messias está no meio deles, e que ele veio para reconciliar eles com Deus, e que ele veio para eles terem a certeza de que um dia eles serão salvos e vão morar no céu? Você imagina, se você for analisar esse termo aqui, essa inquirição que trataram com diligência os profetas, que profetizaram sobre a salvação, sobre a graça, você vai ver que eles, na verdade, esses questionamentos que eles fazem, não é? Essa busca, essa sondagem, essa pesquisa, eles não fazem com outras pessoas. Eles inquirem o próprio Deus. Eles querem saber do próprio Deus. Como será essa salvação? Nós gostaríamos de viver também, mas não é para nós, é para eles. Vai ser uma coisa maravilhosa. Você observa que o que o apóstolo Pedro está querendo dizer para a gente é assim, irmãos: a salvação que foi deixada para vocês é tão maravilhosa que os santos profetas queriam saber como ela era, eles queriam ser participantes.
Irmãos amados, olha a palavra de Deus como ela é perfeita, que ele diz assim, os profetas, a gente vai ver, movidos pelo Espírito Santo, eles queriam saber o que acontecia, o que acontecerá naquele momento. O texto é bem claro, da qual salvação inquiriram e trataram. Você vai ver que são duas palavras, eles inquiriram e eles trataram, ou seja, eles perguntavam a Deus e eles iam falando o que Deus revelava para eles. Você imagina o profeta Isaías, você imagina, porque quando o anjo apareceu a José, anunciando que Maria estava esperando Jesus, o Salvador, você imagina que o anjo disse assim a José em sonho, ele disse, José, que está no ventre dela, foi concebido pelo Espírito Santo. Aí ele disse, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que uma virgem conceberia e daria luz a um filho, seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Você vai observar que o anjo do Senhor lembra os profetas. Você imagina como estava o coração do profeta Isaías, profetizando acerca do Messias, que ele não viria. Ele não viu o Messias, ele não conviveu com o Messias. O profeta Isaías não conviveu nos nossos dias de hoje. Você imagina que a Bíblia Sagrada, que foi escrita para a gente hoje, ela diz assim, filhinhos, não erreis, mas se vocês errarem, há um justo advogado à destra do Pai, que está intercedendo por vocês. Você imagina se o profeta Isaías vivesse hoje? Na época dele não tinha esse consolo. Você imagina ele sonhando, que sonho, que não tem isso na Bíblia, mas vocês imaginam, que sonho, viver a época em que a gente erra e a gente fecha os olhos e a gente tem certeza que tem um sentado à destra de Deus intercedendo por nós. Você observa, irmãos, quantos crentes na época do apóstolo Pedro eram privilegiados. E o quanto nós somos privilegiados, porque essa verdade nos alcança até hoje. Você vai imaginar o seguinte, eles não tinham, mas nós temos. Nós vivemos numa época de ouro. Agora preste atenção, os crentes da época do apóstolo Pedro estavam sendo perseguidos. Nós estamos sendo cada vez mais pressionados. Mas a salvação em Cristo Jesus, ninguém toma do nosso coração. Glória a Deus. Não é um privilégio, irmãos. Ninguém toma. É essa salvação que inquiriram os profetas, que profetizaram acerca da graça que vos foi dada. O apóstolo Pedro diz, eles profetizaram da graça, mas não foi a graça que foi dada para eles. Eles profetizaram da graça que foi dada a vocês. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. A palavra de Deus é tão perfeita que ela se encaixa em tudo. Tudo no culto está na direção de Deus. Você imagina que hoje tenha chegado alguém aqui, que eu creio que não chegou? Senão eu acredito que as pessoas nem viriam ao culto. Mas você imagina que tivesse chegado alguém mal-humorado aqui. Mal-humorado, amargo. Né? Eu não aguento mais olhar para essa diretora. Aguento mais olhar para o cara de Davi. Meu Deus do céu, meu mereço, né? Irmãos, eu creio que se chegou alguém tão amargo e toma conhecimento de uma verdade tão bonita como essa, os profetas foram privilegiados por profetizarem e nós somos privilegiados por vivermos a salvação. Glória a Deus. Você alegra o seu coração agora. E você diz, é verdade, Senhor, eu estou mal-humorado por besteira, por motivo fútil. Eu tenho que estar feliz, meu irmão, porque eu tenho a honra de ser salvo e de fazer a obra de Deus nesses dias de hoje, com a certeza da salvação entranhada no meu coração. Eu vou dizer para você, alegre o seu coração, meu irmão. Alegre a tua alma, porque você vai morar no céu. Aleluia, glória a Deus, alegra a tua alma. Aí tem um detalhe interessante, porque lá no versículo 11, diz assim, versículo de número 11, na parte A, diz, investigando ou indagando, que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Você observa, vou pegar só essa primeira parte.
A segunda verdade aqui é a investigação do momento onde é chegada a salvação. Você observa que no versículo 10, eles inquiriram, não é, acerca da salvação. Aí, como que eles inquiriram? Indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Você observa, em que tempo ou em que ocasião de tempo. Aí você vai imaginar a sua vida. Porque quando o Espírito Santo ele inspira os profetas para escrever acerca do tempo e das circunstâncias da salvação, você vai observar que ele traz uma grande verdade forte ao nosso coração. O tempo é agora. As circunstâncias são hoje. Alguém olha para mim e diz, pastor, eu estou olhando, mas não é porque eu estou desanimado, não, eu estou cansado. O dia hoje não foi fácil, trabalhei demais, deu duro. O senhor não sabe que eu não passei no trabalho. Eu posso imaginar, irmão. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. O tempo da salvação é agora. A ocasião é essa. Você imagina você lá no seu trabalho, trabalhando e a trombeta soar. O que vai acontecer com você? Você vai embora para o céu. Você imagina, mas pastor, eu sofri hoje. O chefe foi lá, ou alguém foi lá e me humilhou. Porque não precisa ser um chefe. Uma vez eu estava, Jonathan, eu olhei para você e lembrei que você trabalha com o público diretamente. Às vezes alguma pessoa usada pelo outro lado que chega para tentar entristecer a gente com palavra negativa. Eu lembro que um dia faltou o pastor do plantão, lá do Templo Central. Plantão que fica recebendo as pessoas e aconselhando lá. Chegou uma pessoa para ser aconselhada. Daí a secretária disse, pastor Mário, o senhor não podia atender? Eu posso, vou lá atender. Quando eu cheguei lá, o homem olhou para mim e começou a dizer, vocês pastores não valem nada, a igreja não serve para nada, vocês são um bando disso, daquilo, outro, daquilo. Começou a xingar, e eu olhando para aquele homem. Quando ele acabou de falar, eu disse, pronto, posso falar agora? Eu que não sou nada para o senhor. Ele disse, pode. Eu disse, pronto, eu posso até ser isso tudo, mas eu, apesar de eu não concordar com nada, mas eu só quero lembrar um detalhe ao senhor. Ele disse, qual é o detalhe? Ele disse, porque se a trombeta soar agora, eu vou para o céu. E o senhor, com esse coração tão duro, a circunstância é essa. O tempo é agora. Você imagina, eles indagaram sobre o tempo é hoje. Se Jesus voltar hoje, quantos aqui vão para o céu? Digam amém. Você vai para o céu, meu irmão. O tempo é agora, foi indagado pelos profetas. Aí você vai observar outro detalhe interessante. Porque eles falaram aqui, ó, na segunda parte, você vai ver que ele vai falar dos sofrimentos, aí diz, vou ler o versículo todo, indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles. Você observa, eles estavam indagando a quem, irmãos? Eles estavam indagando ao Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Você vai observar que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, ó, o que vocês estão lendo aqui não é conversa fiada, não. Os profetas que profetizaram com diligência, ou seja, com responsabilidade. Eles não perguntaram a qualquer pessoa se a gente seria salvo. Ô Zezinho do Gás, será que Gustavo vai para o céu? Eles não fizeram isso. Eles perguntaram ao Espírito Santo. E o Espírito Santo foi quem tocou no coração deles. E o apóstolo Pedro está deixando claro para as pessoas. É essa salvação que vocês herdam, que vocês têm hoje, os profetas já indagavam. E já inquiriram aqui, em que tempo seria, em que ocasião seria. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer, pelo Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Se você for ler esse texto numa versão mais fiel aos originais, você vai ver o seguinte, chama a atenção o seguinte detalhe, que tanto o sofrimento como a glória de Cristo, nesse texto vai aparecer no plural. A tradução correta seria sofrimentos e glórias.
Né? E se você pega a nova atualização da Bíblia Pentecostal, que é a Bíblia que eu estou aqui, versão Almeida, revista e corrigida, ela já corrige isso. Como outros textos mais que precisam ser corrigidos. Você já vai ver lá que é sofrimentos e glórias. Agora é interessante, isso aqui me chamou a atenção. Sofrimentos e glórias que se lhes havia de seguir. Né? Que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Você observa o que ele está dizendo? Jesus padeceu sofrimentos por nós, não é? Para que nós herdássemos o que? As glórias. Aleluia. Você observa os sofrimentos, ele está dizendo aqui os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória e as glórias seria o correto que lhes havia de seguir. Você observa que por causa de Jesus, do sofrimento de Jesus, nós herdamos o quê? Glória. O apóstolo Pedro está dizendo para a igreja perseguida: vocês não sofreram, não foi nada. Quem sofreu por vocês foi Jesus Cristo. O que vocês têm hoje em dia, mesmo passando o que vocês passam no dia a dia, não é sofrimento não, comparado ao que Jesus sofreu. Aleluia. Vamos analisar os sofrimentos de Cristo. Você observa, irmão, eu estou falando do Filho de Deus. Você observa, o Filho de Deus precisa de algum de nós para ser o Filho de Deus? Cuidado com as pregações coach. Não é coach que chama, né? Porque uma pregação bíblica, ela lembra que Jesus Cristo é o nosso referencial de fé. O coach não, ele está dizendo hoje em dia que é o homem. Né? Está centralizando no homem. Está trazendo, não é para a pessoa. Vocês são o centro do universo. Vocês merecem ser exaltados e não precisam sofrer. Já o apóstolo Pedro escrevendo, ó, segundo está na minha Bíblia, ele fala dos sofrimentos que a Cristo haviam de vir. Ou seja, por nós, você veja, irmão, Jesus Cristo sendo Filho de Deus, Jesus Cristo passou por humilhações terríveis. Quer ver uma coisa? Basta a gente dizer um não hoje em dia a alguém que a pessoa diz que é humilhada. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Lá em casa, eu estou lutando para não chegar a isso. Piridita está lá. Minha fiel escudeira, né? Então ainda está surtindo efeito. Mas você imagina o pai olhar para o filho e dizer assim: você está errado. Aí o filho dizer: temos direitos humanos dos filhos hoje em dia. Não pode dizer não para o filho. Tem que concordar toda a mazela que ele diz. Olha o dedinho. Deixa de besteira, rapaz. Né? Deixa de conversa. Não é verdade, irmãos? Deixa de conversa. Porque você não está sofrendo nada. Você observa que o apóstolo Pedro está escrevendo para a igreja que estava sofrendo. Vocês não estão sofrendo, não. Vocês estão usufruindo da glória de Deus. Porque Jesus Cristo sendo o Filho de Deus, você imagina Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo cuspido no rosto? Você imagina Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo despido publicamente? Você imagina, irmãos? Eu estou falando do Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai. Você imagina o quanto não foi traído, o quanto não foi sabotado? E o texto é tão chocante se você ler a Bíblia Sagrada, que, por exemplo, quando a gente vai celebrar a Santa Ceia, aí lá está dizendo: na noite em que foi traído. Não é? Você imagina, na noite em que ele foi traído, ele, sendo filho de Deus, foi lá, ó, e pegou o pão, deu graça, repartiu: tome, comam, isso é o corpo que foi entregue por vocês. Vocês imaginam, mesmo sabendo que ia ser traído, são os sofrimentos que o apóstolo Pedro relata aqui. Mas ele ainda assim partiu o pão, se é o corpo que será entregue por vós. Logo após pega o cálice e disse: façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Mesmo aí são os sofrimentos. Você acha que era fácil? Você imagina Jesus na cruz do Calvário sofrendo tanto que ele foi capaz de dizer: afasta de mim esse cálice. Não é verdade, irmão? E agora isso tudo para que nós usufruímos o quê? De glórias. Você imagina, Jesus morreu, foi pisoteado,
amassado. E você imagina, ele foi humilhado. E quem podia salvar, outro dia Sidney lembrou, ele disse assim, por causa da falta de atitude do covarde, entregaram Jesus. Foi assim que você falou? Foi, quem podia tirar foi lá e lavou as mãos e não julgou. Era plano de Deus que ele sofresse por nós. Agora você imagine como são os nossos sofrimentos hoje. Quem aqui tem, meu irmão, autoridade para reclamar do sofrimento que passa? Quem aqui até hoje estava dizendo assim, não aguento mais sofrer, não aguento mais viver, não aguento mais, né? Eu estou corda no pescoço me matar. Tire isso da sua cabeça, rapaz. Porque Jesus já sofreu por nós. Todo o sofrimento ele carregou para deixar glória para a gente. Sabe qual é a glória que ele deixou? Eu estou sofrendo, mas eu vou morar no céu. Não é assim? Eu sou humilhado, mas eu vou morar no céu. A certeza, a glória da salvação, mas ele deixou para a gente usufruir. E a gente precisa saber usufruir isso. Quem é que tem motivo aqui para não abrir a boca e adorar a Deus hoje? Tem um hino que está desde muito martelando no meu coração. Se eu fosse cantar hoje, o pastor Dimas estava ali e eu gosto de ouvi-lo. Aí eu olhei para ele e disse a Gustavo, vou botar o pastor Dimas para cantar o hino da harpa. Mas eu estava passando as páginas da minha harpa e estava, Jesus, me mostra os hinos, faz tempo que eu não canto, tem tanto hino bonito na harpa. Aí cheguei no hino 418. Sou um soldado de Cristo Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Aí o hino diz: depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Aí eu fico pensando, que motivo a gente tem para reclamar, irmãos? Quem sofreu foi Jesus. E ele deixou para a gente, está na Bíblia, né, irmãos? Deixou para a gente o quê? As glórias que lhes haviam de seguir. A glória, você imagina? A própria Bíblia, desde o princípio, ela vai dizer, lá no Deuteronômio, para os fiéis, as bênçãos e as misericórdias de Deus lhe alcançarão. Agora eu vou terminar, tem mais um ponto. Depois a gente canta o hino 418 completo. Mas você imagina, os profetas, se você olha o versículo de número 12, ele ainda vai dizer assim, ó, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Você vai observar que os profetas recebem a revelação divina, que não se cumpriram no tempo dele, vão se cumprir no tempo futuro. O Espírito Santo de Deus, falando aos profetas, como eu já disse anteriormente, vocês são especiais por ter comunhão comigo. Mas aqueles dias que vão receber essa profecia, eles são especiais porque eles vão herdar essa promessa. Eles vão ser participantes disso. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está mudando corações essa noite aqui nessa igreja. Ele está mudando corações, está mudando a direção da vida de muita gente aqui. Eu pensava que tinha motivo para reclamar e tinha razão para reclamar. Por qualquer coisa murmurar. Você imagina que para eu entender isso aqui, não foi fácil. Você pensa que
quantos anos passou para o senhor ser consagrado ao presbitério? De auxiliar para presbítero? 8 anos. Você observa quantos anos tem que você está no ministério? Meu Deus, 9 anos. 19? Você imagina, irmãos, o tempo que se leva para formar um obreiro. O tempo que se leva para moldar o coração. Você sabia que eu venho de um lugar que não é tão rápido a ordenação. 20 anos. Eu estou contando isso para os irmãos entenderem que algumas coisas que impedem a nossa salvação, às vezes insistem em estar no nosso coração. A gente precisa sair daqui hoje, irmãos, transformados de uma maneira, porque a partir da próxima terça eu vou falar de santidade. A gente precisa sair daqui com uma certeza tão grande da salvação, que a gente precisa interpretar certas coisas que acontecem à nossa volta como coisas pequenas. Por exemplo, no dia da Santa Ceia, o marido olha para a mulher e diz assim: eu não gosto de você. Aí ela diz: não vou mais para a ceia. Não vou mais para a ceia, porque diz, o meu marido não gosta de mim. Já pensou? Eu poderia citar várias situações. Está lá a Gabriela no trabalho, o chefe decide olhar para ela e dizer que o trabalho dela é uma porcaria. Aí ela vai se magoar a ponto de dizer: não vou mais cantar na igreja. Quando o irmão Samuel me chamar na quinta-feira: Gabriela, vai louvar a Deus, ela vai dizer assim: não vou cantar não, porque o chefe disse que meu trabalho não presta. Irmãos, a gente tem que sair daqui hoje com a certeza tão grande da salvação, a ponto de que verdadeiramente se cumpra na nossa vida aquele versículo que diz: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As aflições que a gente passa nesse mundo, irmãos, elas não podem ofuscar a salvação em Cristo Jesus que foi derramada sobre a nossa vida. Eu estou falando isso para que você tenha certeza da sua salvação. Aleluia. Observe que o seu caminhar a partir de hoje vai ser diferente. Eu vou caminhar cantando: depois da batalha me coroará Deus, me coroará. E vou cantar, meu irmão, hino 418. Porque a batalha fica. Um dia a batalha vai ficar, mas a glória de Deus que foi derramada por meio de Jesus Cristo, e ninguém vai arrancá-la do nosso coração, se nós tivermos certeza da salvação. E é tão tremendo que o apóstolo Pedro, para eu terminar, ele termina o versículo 12 dizendo bem assim: para quais coisas os anjos desejam bem atentar. Eu estava pesquisando, tem algumas versões que falam de os anjos anelam prescrutar. E eu estava observando o significado dessa palavra. Você observa, para essas coisas são tão maravilhosas. Você imagina, pega os anjos mais famosos da Bíblia Sagrada aí. Pega o arcanjo Miguel. Quem mais? Gabriel. Qual outro anjo que a gente conhece da Bíblia? Conhece mais algum? A gente conhece que tem multidões e multidões de anjos. Agora você observa, os anjos são seres celestiais que estão à volta de Deus, a serviço de Deus, e são enviados, não é, irmãos, para o serviço, para nos servir em alguma coisa. Agora você observa, os anjos, que são seres angelicais, que estão em volta de Deus, no lugar onde a gente anela chegar um dia. Vocês observam que a Bíblia Sagrada vai dizer que a salvação ela é tão maravilhosa, guarde isso no seu coração, que os anjos desejam atentar para a salvação. Você imagina os anjos no céu. Imagine que no céu tem uma parede, que não tem, só para ilustrar, para você entender o que é que os anjos estavam fazendo. Você imagina os anjos tudo assim, ó. Deixa eu ver como é a salvação. Porque é uma coisa tão bonita a salvação, que Deus, irmãos, o Deus Todo-Poderoso que está assentado sobre o grande trono, de onde flui o rio da vida, você observa, ele foi capaz de mandar, de pegar o seu único filho e mandar falar,
para consumar a salvação daqueles que estão lá embaixo. Os anjos tudo assim, deixa eu ver. Que coisa maravilhosa é essa? Que a gente não vai participar. Que os anjos não vão participar porque eles já estão no céu. Mas eles têm a honra de participar da salvação em Cristo Jesus. Você observa, Jesus foi lá e morreu por eles, para que eles tivessem esse sentimento maravilhoso. Imagine aí, irmãos, agora, nesse momento, os anjos tudo no céu olhando para a gente assim. Deixa eu ver os salmos. Deixa eu ver o povo do Estevão de Matos que entendeu o que é a salvação. Deixa eu ver esse povo feliz que sofre, mas dá glória a Deus e aleluia, e faz a obra de Deus com alegria. Deixa eu ver esse povo que tem defeito. Deixa eu ver esse povo, né, irmão? Vou usar o termo que o gaúcho usou outro dia ali. Deixa eu ver esse povo que às vezes tem uns que são meio esvalepados. Não foi esse termo que o gaúcho usou outro dia lá, aquele gaúcho? Aí você observa, né? Deixa eu olhar. Mas eles podem ser isso tudo. Mas Jesus Cristo foi daqui para lá para morrer por eles. Para um dia eles chegarem aqui onde nós estamos. Isso é muito maravilhoso, irmãos. O céu está voltado para a gente agora, nesse momento. Para entender que a alegria é essa que a gente tem no coração. Que sofre tanto e o sofrimento não é capaz de tirar, aleluia, da nossa vida. Abra sua harpa aí no hino 418. Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrer grande dor. Cante bonito. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará, lutarão outros sem temor, foi forte em ser. Pelejarei por meu Senhor, confiando em seu poder. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Se for fiel ao meu Jesus e não voltar para trás, alcançarei o céu de luz, lugar de santa paz. Ouça bem. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão.
verei o meu rei e verei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Só os salmos agora. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Diga bem comigo. Lá verei o meu rei e verei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Quantos salmos tem aqui? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus então, irmãos, por essa tão maravilhosa condição que o Senhor concede a todos nós através da sua maravilhosa graça.